Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais o programa Estudando a Codificação Espírita, o livro dos Espíritos. Mas, como todos sabem, a Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita. E, como tal, temos por hábito iniciar os nossos programas com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levarem seus pensamentos a Deus e, junto conosco, fazerem esta pequenina prece de abertura. Ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação, esta oportunidade bendita que o Pai nos concedeu para que pudéssemos corrigir os nossos erros do passado, nos reconciliar com os inimigos do passado e do presente, se os tivermos, buscar identificar as nossas más tendências, os nossos vícios, enfim, tudo aquilo que ainda nos mantém na retaguarda da evolução e, uma vez identificados, que nós busquemos eliminá-los de nossas vidas, para que, desta forma, possamos nos tornar, a cada dia, uma pessoa melhor. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, de toda essa espiritualidade amiga que dirige os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o livro dos Espíritos. Muito bem, nós hoje vamos iniciar um novo estudo. Vamos aqui, naquela sequência que nós estamos seguindo, para o item de número 9. Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. E vamos iniciar com a pergunta de número 536. Vocês observem que já passamos da metade do Livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas. Nós já estamos na 536. E a pergunta de Kardec aos amigos espirituais é a seguinte: os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial? Essa pergunta é muito interessante, gente? Muito interessante, sobretudo no momento em que estamos vivendo tantas tragédias, vamos dizer assim, climáticas, tantas situações muito chocantes, sobretudo aqui no nosso Brasil, no nosso querido Rio Grande do Sul, que está passando por
terrível, uma terrível prova, né, que são essas enchentes pavorosas que vêm assolando todo o estado. Né? E aí Kardec pergunta, os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial. E aí os amigos espirituais respondem, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. É isso que eu sempre penso, né? Nós sempre temos que olhar sobre esse prisma, que Deus é nosso Pai Criador, que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus nos ama, que nada acontece sem a sua permissão. E por mais estranhos e tenebrosos que pareçam as coisas, se Deus permitiu que elas acontecessem, é porque eram necessárias, precisavam acontecer, não é? E os espíritos bem colocam isso, né? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus, né? E aí Kardec se alonga com uma pergunta, 536A. Esses fenômenos sempre visam ao homem? Algumas vezes têm uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas, frequentemente, não têm outro objetivo que o reestabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Bem interessante, né? Olha isso. Kardec pergunta se esses fenômenos sempre visam ao homem. E aí os amigos espirituais dizem, algumas vezes, tem uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas, frequentemente, não tem outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. E aí, continuando o questionamento de Kardec, ele fala, concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas, mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles, não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. E aí os amigos espirituais falam, mas é evidente, isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Olha que coisa interessante que nós temos aqui, que nós precisamos, né, avaliar de uma certa forma, de uma maneira mais profunda, né? Olha o que primeiramente, Kardec pergunta, né, se os grandes fenômenos da natureza, esses que são considerados como perturbações dos elementos, e eu entendo aqui no questionamento de Kardec, os terremotos, né, os vulcões, as erupções vulcânicas, as enchentes, os tsunamis, tudo isso, né? E aí Kardec pergunta se eles são devidos a causas fortuitas ou se tem, pelo contrário, um fim providencial. E aí os amigos espirituais primeiro dizem que tudo tem uma razão de ser e que nada acontece sem a permissão de Deus. E aí Kardec pergunta se isso visa sempre atingir o homem. E eles respondem, algumas vezes tem uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas frequentemente não tem outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. E aí nós temos que pensar o seguinte, se fosse
Isso eu imaginando, né? Aqui, raciocinando dentro das perguntas e dessas respostas. Se determinada situação fosse exclusivamente para restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza, né? Os homens que eventualmente estivessem naquela região não deveriam, né? Não deveriam ser atingidos. E aí vamos pensar, não é? Vamos pensar que, mas alguns são, né? Alguns são. E alguns são atingidos de forma realmente muito contundente, chegando, inclusive, à perda de suas vidas. Então, nós também, observando isso, nós temos que entender se ocorre em determinada região, onde um determinado grupo de pessoas habita, é óbvio que, de uma forma ou de outra, essas pessoas serão, de alguma maneira, afetadas, né? Então, pelo nosso entendimento espírita, nós temos que entender, pelo que nós já estudamos até agora, que alguma razão tem para que aquilo ocorresse naquele local determinado, para que aquelas pessoas ali reunidas fossem atingidas, e dentre aquelas pessoas atingidas, basicamente da mesma forma, pelo mesmo problema, pelo mesmo fenômeno natural, algumas venham a perecer e outras não. Algumas, eu diria, algumas relativamente, considerando o número de habitantes das regiões atingidas, algumas vezes o número é relativamente pequeno em comparação com o tamanho da área e da população do local, não é? E aí a gente vai observar que tudo isso, de alguma maneira, está encadeado, tudo isso está naturalmente seguindo determinações divinas, né? Seguindo determinações divinas. Aqueles espíritos precisavam passar por aquela experiência, alguns deles já era previsto que iriam desencarnar em consequência daquela experiência, não é? Mas nós não podemos especificar o porquê, né? Mas os espíritos são bastante claros ao dizerem que, algumas vezes, esses fenômenos têm uma razão diretamente relacionada aos homens, mas frequentemente são apenas eventos para restabelecer o equilíbrio e a harmonia das forças físicas da natureza. E temos que lembrar também que, muitas vezes, essa harmonia da natureza também é prejudicada, né? Ou a natureza fica meio que desarmonizada em virtude da ação direta do homem. E aí é necessário haver essa rearrumação das coisas, vamos dizer assim. E Kardec pergunta, né? Na terceira pergunta relativa a esse fato, ele pergunta se existe a intervenção dos espíritos para que isso aconteça. E os espíritos falam que sim. É evidente que isso não pode ser de outra forma, né? Deus tem os seus prepostos, né? Tem os seus agentes, aqueles espíritos que trabalham diretamente cumprindo as leis de Deus, né? As determinações divinas. Então, os amigos espirituais falam, isso não pode ser de outra maneira, Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos, né? Então, sempre vamos ter espíritos responsáveis por esses eventos da natureza. Vejamos, então, aqui o que o Djalma Santos e a Ana Maria nos falam a respeito dessa pergunta 536, né? Sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. E eles nos dizem o seguinte: Deus está no comando de tudo o que se passa no universo em que vivemos.
não existindo, portanto, causas fortuitas que possam perturbar os elementos da natureza. E tudo que acontece tem um fim providencial, mesmo que não possamos entender de imediato os desígnios de Deus, né? Exatamente o que estamos vivenciando agora em diversas partes do mundo, especialmente no nosso querido Brasil, né? Deus está no comando de tudo o que se passa no universo em que vivemos, não existindo, portanto, causas fortuitas que possam perturbar os elementos da natureza. E tudo o que acontece tem um fim providencial, mesmo que não possamos entender de imediato os desígnios de Deus. Porém, nós temos que ter em mente, nós sabemos, né, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, tudo que acontece porque Deus permitiu. E é o certo, o que precisa acontecer, né? Vamos cumprimentar a nossa querida Miriam Becker. Oi, Miriam, querida, boa tarde, tudo bom? Bom, continuando aqui. Pergunta de número 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação e etc. Essa crença é destituída de fundamento? Ou seja, Kardec está colocando aqui, né, a questão da mitologia antiga, sempre fundamentada em ideias espíritas e com a diferença, né, de que eles consideravam espíritos como os deuses, né? E que esses deuses eram meio que... Cada um tinha a sua própria atribuição. Então, Kardec diz assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros do presidir a vegetação, né? E por aí vai. E aí Kardec pergunta se essa crença dos antigos tem algum fundamento, né? Ou melhor, é destituída de fundamento. E aí os espíritos respondem, tão pouco destituída de fundamento que está ainda muito aquém da verdade. Ou seja, ela, né, de uma certa forma, um pouco destituída de fundamento, porque está ainda muito distante da realidade dos fatos, né? Essa ideia não é a ideia correta, né? É um pouco destituída da verdade, dos seus fundamentos básicos, e está muito além, né? Muito aquém, melhor dizendo, da verdade. E aí tem a pergunta 537A. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo aos fenômenos geológicos? Olha a resposta. Esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo as suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor, né? Então, é muito, muito interessante esta colocação, né? Muito interessante esta colocação aqui que os espíritos fazem, né? Kardec pergunta se nessa
manifestação da natureza, se os espíritos estariam envolvidos, né, efetivamente, e se essa crença, né, que os antigos tinham na mitologia, de que efetivamente os espíritos estavam juntos, né, mas não eram, como eles diziam, deuses, mas espíritos, mas eles atribuíam esses fenômenos da natureza, né, por exemplo, a vegetação, os ventos, a chuva, os raios, tudo isso, a deuses específicos. E Kardec pergunta, então, primeiramente, se essa crença é destituída de fundamento. E os amigos espirituais dizem que ela é tão pouco destituída de fundamento que está ainda muito, né, aquém da verdade. Ou seja, ainda falta muito para se entender especificamente, né? Ela é destituída de fundamentos, está longe de ser a verdade, né? E aí depois Kardec diz, né? Por essa mesma razão, se poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo esses fenômenos geológicos, vamos dizer assim, a explosão de um vulcão, os terremotos, então, seriam espíritos que habitam ali, que estariam fazendo isso, né, que seriam os responsáveis por isso. E os amigos espirituais respondem: esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos, segundo as suas atribuições. Um dia, tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Exatamente, um dia a gente vai entender, né? Um dia vamos entender esses fenômenos da natureza, né? Que tantas vezes nos assolam, nos aterrorizam, né? Mas sabemos que nada ocorre sem a permissão de Deus, né? E, obviamente, que Deus tem os seus propósitos para fazer com que esses fenômenos, né, ocorram. E aí, eles colocam aqui, né? Um dia a gente vai entender. Bom, vejamos agora o comentário do Djalma Santos e da Ana Maria a respeito desse questionamento aqui, né? Vejamos. Todas as crenças, né? Todas as crenças espiritualistas, assim como a mitologia grega, tem um fundo de verdade, bastando apenas que se faça reflexão sobre o que o autor quis deixar para a humanidade. Mas é claro que, com o tempo, as coisas vão se aperfeiçoando e não mais necessitamos nos apegar às regras do passado. Mas permanecem lições belíssimas dos nossos primitivos, que, à sua maneira e com os recursos que dispunham naquela época, conseguiram antever muitos dos conceitos de espiritualidade que utilizamos nos dias de hoje. Olha que interessante essa reflexão do Djalma Santos e da Ana Maria, né? Todas as crenças espiritualistas, assim como a mitologia grega, têm um fundo de verdade. Eu acho muito interessante como as pessoas tinham uma certa noção, né? Tinham uma certa noção das coisas, embora não soubessem exatamente de que se tratava, mas tinham uma certa noção. E dentro dessa noção, eles meio que pensavam, né? Tentavam entender, segundo a sua capacidade, o que estava acontecendo. Então, ele diz aqui, né? Todas as crenças espiritualistas, assim como a mitologia grega, têm um fundo de verdade, bastando apenas que se faça reflexão sobre o que o autor quis deixar para a humanidade, né? Mas é claro que, com o tempo, as coisas vão se aperfeiçoando. Claro, com o tempo nós vamos tendo mais entendimento, mais conhecimento, novas descobertas vão sendo feitas, e estes conceitos, essa visão vai sendo aperfeiçoada. E aí, então, não mais necessitamos nos apegar às regras do passado, mas permanecem as lições belíssimas dos nossos primitivos, que, à sua maneira e com os recursos que dispunham naquela época, conseguiram antever
muitos dos conceitos de espiritualidade que utilizamos nos dias de hoje, né? Muito, muito interessante. Vejamos agora a pergunta de número 538. 538. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Olha que interessante a pergunta. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou são espíritos que foram encarnados como nós? E aí eles respondem, são espíritos que serão encarnados como nós ou que já foram encarnados como nós, né? Ou seja, que o serão ou que o foram. 538A. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Segundo seu papel for mais ou menos material ou inteligente. Uns mandam, outros executam. Os que executam as ações materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens, né? Isso é bem fácil de entender, né? Ele está perguntando se os espíritos que participam dessas situações, né, que realizam, na verdade, essas determinações divinas, que são espíritos de uma categoria na ordem, né? Na escala dos espíritos, se são espíritos de uma categoria inferior ou se são superior, né? Depende, né? Eles colocam aqui, depende do trabalho que está sendo realizado, né? Se é um trabalho muito material ainda, são espíritos de uma categoria inferior, né, evolutivamente falando, que os realizam. E espíritos mais elevados é que lhes determinam o que fazer. Da mesma forma como os homens, né? Entre os homens, nós temos aquelas pessoas que têm um conhecimento muito grande a respeito de alguma coisa e aquelas outras que não têm esse conhecimento e que apenas executam aquilo que lhes é dito para executar, né? É a mesma forma, você tem um engenheiro, ele faz todos os cálculos lá na construção do prédio e tudo mais, mas é o operário que executa, né? Ele não vai lá e coloca a mão na massa, ele não vai lá assentar tijolos, mas ele fez todo o cálculo estrutural do prédio, mas os operários é que vão realizar. Então, isso aqui é muito interessante, né? Quando Kardec faz essa pergunta, né, se esses espíritos que fazem isso pertencem às ordens superiores ou inferiores na hierarquia espírita, os amigos espirituais nos explicam que, segundo o seu papel, for mais ou menos material ou inteligente, né? Uns mandam, outros executam. Os que executam as ações materiais são sempre de uma ordem inferior entre os espíritos como entre os homens, né? E aí vamos agora ver o comentário do Djalma e da Ana Maria a respeito desta pergunta, né? Vejamos aqui. São os espíritos encarregados de produzir os chamados fenômenos da natureza, direcionados por entidades superiores, que os reúne aos milhares e, usando a força magnética deles, provocam as tempestades, maremotos, erupções vulcânicas, vendavais e outros, com a finalidade de retirar da Terra, olha isso, os miasmas nocivos à saúde dos seres orgânicos. Esses espíritos seriam os elementais e habitam mundos primitivos ou em formação.
né, nós sabemos exatamente da existência dos espíritos elementais, que são aqueles espíritos justamente, né, no grau evolutivo efetivamente baixo, né, e que atuam diretamente sobre a matéria, sobre os fenômenos da natureza. E é justamente isso que os nossos irmãos aqui de Djalma e Ana Maria nos esclarecem, né? Vamos agora, então, à pergunta de número 539. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúne em massa? Em massas inumeráveis. Né? O comentário ali do Djalma Santos e da coisa falou justamente isso. Os espíritos superiores reúnem esses espíritos elementais numa grande quantidade e, utilizando-se das suas forças magnéticas, produzem os fenômenos. Né? Então, imagino eu que quanto maior for o fenômeno, maior número de elementais estará ali agindo. Né? Então, na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúne em massa. Se reúnem em massas inumeráveis, né? Inumeráveis. Bom, vejamos agora o que nos dizem os nossos amigos. Qual o comentário deles sobre essa pergunta 539. São aglomerados aos milhares, sob a orientação de espíritos superiores que direcionam a energia deles para determinado ponto ou local. E ali produzem os fenômenos conhecidos aqui no planeta Terra. É importante dizer que esses espíritos não possuem nenhum poder de decisão, e sim fornecem a energia necessária para o evento, ficando com os espíritos elevados a missão de coordenar a missão que os envolve, né? A tarefa que os envolve. Ou seja, esses espíritos usam apenas, vamos dizer, né, a força material, né? A força, a energia material. Mas eles são coordenados por espíritos superiores. Né? Vejamos, então, agora a pergunta de número 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Olha que interessante essa pergunta. Né? Esses espíritos que agem, né, digamos assim, esses elementais que agem sobre os fenômenos da natureza, eles agem com conhecimento de causa, sabem exatamente o que eles estão fazendo, ou agem segundo o seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e irrefletido. E aí os amigos espirituais diziam o seguinte: uns sim, outros não. Faço uma comparação. Figurai essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial? E que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as suas necessidades e sem se perceberem que são instrumentos de Deus. Olha que coisa interessante, né? Que coisa interessante. Kardec aqui, né? Aliás, os amigos espirituais colocam, né, o exemplo, aqueles animais, né, microscópicos, na verdade, que vão pouco a pouco fazendo surgir os mares, no mar, as ilhas e os arquipélagos. Né? Ou seja, eles vão fazendo isso meio que inconscientemente, suprindo as suas necessidades. Né?
Aí ele diz, mas são animais do último grau os que realizam essas coisas, né? Enquanto vão provendo as suas necessidades. E sem se perceberem, interessantíssimo é isso, sem se perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto eles ensaiam para a vida, e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Primeiro executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Né? Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo, ou seja, o arcanjo começou pelo átomo. Todos nós começamos também, né? Dessa forma. Admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Exatamente, né? Os amigos espirituais nos fazem algumas revelações, né? Que às vezes fica um pouco difícil nós entendermos dentro das nossas limitações. Né? Mas é muito interessante isso que eles colocam aqui, né? Espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida, e antes de terem plena consciência de seus atos, de seu livre-arbítrio. Eles agem sobre fenômenos, certos fenômenos, de que eles são apenas os executores, os agentes, sem saberem. Primeiro eles executam, mais tarde, quando a sua inteligência está um pouco mais desenvolvida, eles irão comandar e dirigir as coisas do mundo material. E mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo, ou seja, nada é inútil na natureza. Né? Tudo tem uma razão de ser. Nós é que não sabemos, mas Deus sabe. Né? Então, é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Né? Muito, muito, muito interessante essa temática de hoje. Né? Vamos ver aqui o que o Djalma e a Ana Maria têm a nos dizer a respeito desta última pergunta, né, do nosso estudo desta tarde. E depois, então, vamos aos comentários aqui de algumas pessoas que estão aqui conosco. Né? Então, vamos lá. Eles dizem o seguinte: tudo parte sempre do mais simples para o mais complexo, e na natureza não poderia ser diferente. E é o que afirmam os irmãos espirituais, desde o átomo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Leon Denis, um seguidor ferrenho de Kardec, afirma que a alma essa colocação de Denis é maravilhosa, né? Leon Denis diz: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, movimenta-se no animal e acorda no homem. Essa frase de Denis, muito conhecida, é maravilhosa, né? Vou repetir. A alma dorme na pedra ou no mineral, né? Dorme na pedra, sonha no vegetal, movimenta-se no animal e acorda no homem. Numa síntese maravilhosa sobre a evolução humana. Do início de sua carreira evolutiva, no início de sua carreira evolutiva, os espíritos executam, né, tarefas simples, para que depois de muitas reencarnações
possam receber missões mais elevadas junto de Deus, né? Maravilhoso, né? Muitíssimo interessante o nosso estudo desta tarde. Bom, vamos agora, então, né, cumprimentar os nossos amigos, ver os comentários e tudo mais, antes de passarmos à nossa parte final, né? A Magali Ribeiro está aqui conosco. Boa tarde a todos, um pouquinho atrasada, mas cheguei. Que bom que chegou, né, Magali? Importante que você chegou, né? Depois você ouve, né? Vai olhar de novo o vídeo, vai ficar lá no nosso canal no YouTube. A Miriam Belo está nos colocando aqui. Poderíamos ter como exemplo a tempestade no mar, que Jesus, de dentro do barco, com os discípulos, manda que se acalme? Com certeza. Com certeza. A tempestade acalmada, Miriam, foi exatamente isso. Né? Exatamente isso. É óbvio que, se você for considerar apenas sob o ponto de vista material, a chuva caindo, aquela tempestade, e, de repente, Jesus dizer para, é muito estranho. Tinha que haver, por trás daquilo, a ação de uma certa inteligência, para que Jesus pudesse se dirigir àquela inteligência, não é? E ordenar que parasse com tudo. Era exatamente isso. Os elementais estavam realizando ali o seu trabalho, porque naquela região ali do Mar da Galileia, né, o tempo muda, né? O tempo muda muito de repente. E eles estavam atravessando ali, né, o Mar da Galileia, quando, de repente, o tempo mudou totalmente e sobreveio uma tempestade terrível. Os discípulos de Jesus, com medo, né, que o barco afundasse, mas correm a acordar Jesus, que dormia no fundo do barco, e dizem: Senhor, Senhor, mestre, nós vamos morrer. Jesus, então, acorda assim, vê o que está acontecendo e ordena, né, aos elementais, obviamente, que estavam promovendo aquela tempestade, para que eles parassem. E imediatamente a tempestade parou, né? E os seus discípulos ficaram assim muito estarrecidos, né? Que homem é esse que até na tempestade ele manda, né? Mas, obviamente, que eram os elementais que estavam ali obedecendo Jesus, o espírito mais elevado, né, do nosso planeta. Bom, Vera Parente também acabou de chegar. Boa tarde, querido. Boa tarde, Verinha. Que bom que você chegou, né? Verinha aqui dizendo: olha os likes. Ah, sim, né? Sempre os likes, super importante para que o YouTube entenda, né, que o nosso vídeo merece ser recomendado a pessoas interessadas nesse tema. Bom, vamos então agora olhar o nosso livrinho aqui. Síntese de O Livro dos Espíritos, do Godoy Paiva, e ver o que ele tem a nos dizer a respeito desse tema. Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele dispõe de agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Os espíritos presidem e dirigem os fenômenos de acordo com as atribuições que têm. Perfeito, né? Muito bom esse resumo aqui da nossa temática de hoje, do Godoy Paiva. Vamos agora olhar aqui nesse outro livrinho do Eurípides School, 150 anos de Allan Kardec, o que o Eurípides School também nos tem a dizer de forma resumida sobre esta temática. E ele diz o seguinte: em razão do terrível terremoto ocorrido no fundo do Oceano Índico, no dia 26 de dezembro. Olha que interessante que o Eurípides School está nos recordando aqui. Em razão do terrível terremoto ocorrido no fundo do Oceano Índico, no dia 26 de dezembro de 2004, causando a morte de aproximadamente 224 mil pessoas de 8 países, maioria das vítimas da Indonésia, por invasão litorânea de ondas gigantescas, tsunamis. Registro 2 trechos em resposta às questões.
E aí ele vai para a pergunta 536, né? Que nós estudamos hoje. Os grandes fenômenos da natureza, aqueles que são considerados como uma perturbação dos elementos, são de causas imprevistas ou, ao contrário, são providenciais. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. E nós vamos observar, né? Tudo tem uma razão de ser. Por que aquelas pessoas estavam ali naquele momento? Muitas delas não moravam ali. É uma região, né, de turismo. Muitas pessoas, havia inclusive brasileiros ali, que pereceram durante esse evento, né? Então, pessoas que foram para aquele local, naquela ocasião, para que se cumprisse, de repente, aquilo que estava previsto para elas. Obviamente, não podemos considerar que as pessoas que pereceram ali aconteceu por acaso, porque nós sabemos que o acaso não existe, né? E aí, na pergunta 537A, ele vê: pela mesma razão, poderia haver espíritos vivendo no interior da Terra e dirigindo os fenômenos geológicos? Evidentemente, esses espíritos não habitam exatamente o interior da Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos de acordo com suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor, né? Bem, de minha parte, continua o Euripides falando, de minha parte apenas acrescento que tenho como inabalável certeza, compreensão e fé de que Deus não coloca cruz em ombro errado. Eu também, né? Eu também. Eu sempre digo que a dor não erra de endereço, né? Que Deus não dá a ninguém missões impossíveis e que, efetivamente, o peso do fardo que é colocado nos nossos ombros é sempre proporcional às nossas forças. Então, Euripides diz justamente isso. Deus não coloca cruz em ombro errado. Cada um carrega a sua própria cruz, né? Assim, as incontáveis vítimas de tais acontecimentos estiveram submetidas à lei divina de justiça, a se evidenciar por causa e efeito, ação e reação. Toda ação tem uma reação, toda causa vai gerar um efeito, né? Isso é a justiça divina. Ademais, quem passa por tão grande expiação está se quitando, com certeza, está se quitando de pesado débito e, assim, emerge de tal resgate liberto, pronto para alçar voo feliz. Como se vê, de todo mal, Deus tira mesmo o bem. Exatamente, né, gente? Foi aquilo que eu comentei a respeito da terrível situação que os nossos irmãos do Sul estão vivendo, né? Nós não sabemos, né, o porquê, mas nós sabemos uma coisa: nada acontece por acaso, né? E tudo ocorre com a permissão de Deus, sendo Deus bom, justo, né? Tudo que acontece está correto. Nós, obviamente, não conseguimos entender, né, a maioria destas coisas, mas temos que ter dentro de nós a convicção absoluta de que tudo que acontece porque Deus permitiu. E como Deus nos ama profundamente, como Deus é bom, justo, tudo está certo, né? Justas também são as causas de nós estarmos vivenciando esta ou aquela experiência, né? Então, ficamos por aqui hoje, deixando a vocês essas reflexões. Acredito eu que foi um estudo extremamente oportuno diante do momento que estamos vivendo, né? Sobretudo aqui no nosso país, mas não podemos nos esquecer, né, que
as nossas preces, as nossas boas vibrações, a nossa solidariedade e o nosso amor nunca deve faltar àqueles que estão passando por essas provas, né? Por essas provas. Não importa o porquê de estarem vivenciando, isso não nos interessa. O que nos interessa é ser sempre solidários, amorosos e fraternos. Um grande beijo para todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.